E olha, Alagoas está com a terceira maior taxa de desemprego do país. Foi o que apontou os dados do IBGE. E entre os jovens de 18 a 24 anos, esse número está acima da média. Quem tem essas informações é a repórter Maria Maciel. Acompanhe. A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos ficou em 27,1% no primeiro trimestre deste ano, de acordo com o IBGE. Esse aumento no desemprego já era esperado por conta da pandemia, mas os números assustam, principalmente porque está acima da média. Eu vou conversar agora com o economista Rômulo Salles para falar um pouquinho do que representa esse índice, né? É bastante preocupante, realmente? A taxa de desemprego crescendo já é, por si só, já é um número preocupante. E essa taxa de desemprego ela já vem aumentando, não é de hoje, não é um número que a gente esperava que vai baixar a taxa, né? Então, já vem desde o ano passado essa taxa nesse nível de desemprego e é bastante preocupante, porque a gente está no momento em que a economia precisa dar uma recuperação, precisa dar uma respirada, digamos assim, né? E o que está acontecendo é justamente o contrário, né? Então, é bastante preocupante. E com relação à pandemia, esses jovens foram os primeiros a perder os empregos, porque muitas vezes estão ali no primeiro emprego, começando, né, a sua jornada. No estado de Alagoas, ele tem um aspecto bastante característico do estado em relação à taxa de desemprego, principalmente nessa época do ano, né? As usinas pararam de moer, estão na entre-safra. Tem indústria, por exemplo, a Braskem, que empregava bastante, está com a atividade parada. Então, quer dizer, somada com essa parte industrial e com o problema do isolamento social e, obviamente, algumas atividades do comércio paradas, né? Eventualmente, essa taxa de desemprego deu esse aumento. Isso explica, por exemplo, o fato de Alagoas estar entre os 3 estados aí com maior taxa de desemprego, né, ficando atrás apenas da Bahia e Amapá, que a gente tem hoje uma taxa de desemprego de 16,5% nesse primeiro trimestre? Isso, talvez esse nível de desemprego nessa magnitude seja explicado por esses fatores, né? Tem a pandemia. Alguns setores do setor de serviço foram paralisados, né? Os serviços não essenciais tiveram suas atividades paralisadas, mas a situação econômica do próprio estado também, alguns setores estão desempregando realmente na época do ano e terminou resultando nesse nível. Um dado que chama atenção também é com relação à escolaridade. A maior parte das pessoas que perdeu o emprego é porque tinha o ensino médio incompleto. Isso também mostra a questão da qualificação? Isso, as empresas quando começam a pensar em desligar funcionários, elas pensam primeiro em desocupar a mão de obra que é menos qualificada e reter a mão de obra que é mais qualificada. Historicamente, a mão de obra mais qualificada ela é mais produtiva. Então, aquelas pessoas que são menos qualificadas, que têm, por exemplo, um ensino médio incompleto, a chance dessas pessoas serem dispensadas logo no início de crises como essa que nós estamos passando é muito alta. Daqui para frente, o que a gente pode esperar com relação ao mercado de trabalho? Ainda é muito recente, qualquer previsão que a gente possa fazer agora é muito precipitada. Mas o cenário que a gente enxerga daqui para frente não é muito auspicioso, né? A economia não está parada, as indústrias estão funcionando, nós estamos tendo abastecimento de mercadoria. O problema que a gente enxerga, de certa forma, é o consumo das pessoas, né? Apesar do auxílio emergencial estar chegando para as pessoas, aqui no estado está chegando já, está injetando dinheiro na economia, mas as pessoas, mesmo assim, ainda estão receosas em sair para consumir. E é o aumento do consumo que vai fazer a economia retomar e a empregabilidade aumentar. Do Feitosa, Maria Maciel.